A Verdade Sufocada, parte 62. A Lei dos Desaparecidos Políticos. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro perseguido político que chegou à presidência da República após a Contra-Revolução de 1964. Em agosto de 1995, 7 meses depois de tomar posse, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que entrou em vigor no dia 4/12 de 95, Lei 9.140 de 95, Lei dos Desaparecidos Políticos, estabelecendo condições para a reindenização financeira aos familiares dos desaparecidos políticos. O texto, cujo autor foi José Gregori, chefe de gabinete do ministro da Justiça Nelson Jobim, abre aspas, reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão da participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 e dá outras providências, fecha aspas. Naquela ocasião foram relacionados 136 nomes de pessoas que oficialmente até então não haviam sido reconhecidas como mortas. Dessa relação constavam os nomes de 61 desaparecidos nas selvas do Araguaia, dos quais 32 estudantes recrutados, orientados, instruídos e fanatizados por experientes e inescrupulosos dirigentes do PCdoB, para constituírem o embrião do futuro Exército Popular, Exército de Libertação Popular. O projeto de lei era claro quando previa que os familiares dos desaparecidos tinham direito à indenização que variavam entre 100 mil a 150 mil reais. Para implementar a lei, estudar e debater o conteúdo dos requerimentos e deferir ou indeferir as solicitações, foi criada uma comissão especial, nomeada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, vinculada ao Ministério da Justiça, assim constituída. Miguel Reale Filho, presidente. Susana Kenninger Lisboa, representante dos familiares, viúva de Luiz Eurico Tegera Lisboa. General Oswaldo Pereira Gomes, representante das Forças Armadas. Paulo Gonet Branco, representante do Ministério Público Federal. Júlio Grandino Rodas, representante do Itamaraty. Eunice Paiva, viúva do desaparecido político Rubens Paiva, substituída pelo advogado Francisco da Silva Carvalho Filho. E deputado Nilmário Miranda, representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ex-militante da POLOP. Essa comissão, integrada em sua maioria por elementos contrários à Contra-Revolução de 31 de março de 1964 e às Forças Armadas, foi criada para dar credibilidade aos debates e discussões e legitimar perante o Estado e a nação as decisões e os deferimentos. Os resultados divulgados com alguma repercussão pela mídia eram previsíveis. Os processos indeferidos, 36, em comparação com os deferidos até 1998, não mostravam a imparcialidade que ela deveria ter. Os processos deferidos, inclusive de 2 mortos por justiçamento, chegaram a 284. O representante das Forças Armadas
General Oswaldo Pereira Gomes foi sistematicamente vencido nas votações polêmicas, o que legitimava, em última instância, as decisões da comissão. A senhora Eunice Paiva, mulher digna, honrada, imparcial, ponderada, decidida e acima de qualquer suspeita, não concordou com os rumos e decisões da comissão e demitiu-se. Decisão rapidamente aceita, sendo substituída pelo advogado Francisco da Silva Carvalho Filho. Por outro lado, a lei não foi considerada satisfatória por familiares dos mortos e desaparecidos, por ex-presos políticos, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e pela maioria da própria comissão especial. Esta última, de forma a atender os objetivos e os interesses da maioria dos seus integrantes, uma lei que abrangesse todos os mortos, passou a analisar, caso a caso, novos nomes reconhecidos oficialmente como mortos. Para isso, a comissão fundamentou-se em depoimentos e declaração de militantes comprometidos com a causa. Queriam uma lei que complementasse as famílias dos mortos, que contemplasse as famílias dos mortos que se envolveram de uma maneira ou de outra no movimento subversivo, para o qual ainda usam o eufemismo de luta pela liberdade e pela democracia. Progressivamente, acrescentaram um argumento aqui, outro ali, e hoje, praticamente, expressiva maioria dos que morreram, inclusive por justiçamento, cujos familiares requereram a indenização, teve seus pedidos deferidos, com depoimentos de companheiros de armas. A Comissão Nacional dos Familiares, apoiada pelo Grupo Tortura Nunca Mais e pela Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, amparou as famílias dos mortos, como a lei previa, ajudando-os a coletar provas, mesmo que inconsistentes e sem comprovação. Logo, ex-presos políticos e ex-companheiros, envolvidos emocional e ideologicamente com a causa, depuseram perante a comissão, que deferiu a maioria dos processos em julgamento. As provas, as mais absurdas, foram decisivas, como a fotografia de José Milton Barbosa, morto, usando japona, em dezembro, em São Paulo. Argumento: não fazer trio nessa época para justificar o uso da japona que, segundo alguns, somente poderia ter sido colocada para esconder marcas de torturas. Argumento aprovado, mesmo depois de sua companheira Linda Tavali, acho. Linda Tavali, creio que seja isso. Afirmar que, no depoimento do tiroteio, ao retirar o cigarro do bolso da japona do companheiro, o mesmo saiu ensanguentado. E o que são dependências policiais ou assemelhadas que se refere essa lei? O sertão da Bahia, onde Lamarca foi morto em combate? O Fusca na Alameda Casa Branca, onde Marighella morreu em confronto? As selvas do Araguaia, onde os guerrilheiros não se rendiam? Ou as ruas da cidade, onde os terroristas, orientados por suas organizações, resistiam até a morte? Essas situações foram consideradas casos de indenização. A comissão, 20, 30 anos depois,
sem conhecer os locais e as circunstâncias das ocorrências, deduziu que os mortos poderiam ter sido presos. O policial, segundo a comissão, mesmo com risco de morte, não deveria atirar, mas sempre procurar a prisão. Que bonitinho. Para alguns membros da comissão, os agentes da lei deveriam arriscar suas vidas, como fizeram o cabo Feixe, o major Torja Matinês, o soldado PM Antônio Carlos Jefferi, o sargento PM Antônio Aparecido Poço Negueró e tantos outros, mortos sem chances de defesa. Em muitos casos, era preciso atirar para não morrer. Pouco a pouco, a lei foi sendo alterada, acrescentou-se uma mudança aqui e outra ali, incluíram-se os que se suicidaram. Discutiu-se a indenização dos que participaram de passeatas e até dos que sofreram acidentes comprovados no exterior, desmoralizando perante a história o princípio que norteou a aprovação da lei, na ânsia de, ideologicamente, aumentar o número de vítimas sobre a responsabilidade do Estado, ao mesmo tempo em que conseguiam benefícios à custa do Tesouro Nacional. E assim, pouco a pouco, dos 136 iniciais, a comissão reconheceu como de responsabilidade do Estado, até 1998, um total de 284 mortos, dentre os quais 2 justiçados por seus companheiros, Rosalino de Souza e Amaro Luiz de Carvalho. Relação de mortos e desaparecidos. Relação dos 136 políticos desaparecidos políticos incluídos no projeto Lei 9.140 de 95, em O Globo, de 29/8/1995. Seguem nomes e organização. Adriano Fonseca Fernandes Filho, PCdoB, Araguaia. Aloísio Palhamo Pedreira Ferreira, VPR, Araguaia. Ana Rosa Kucinski Silva, ALN, Araguaia. André Grabois, PCdoB, Araguaia. Antônio Alfredo Campos, PCdoB, Araguaia. Antônio Carlos Monteiro Teixeira, PCdoB, Araguaia. Antônio de Pádua Costa, PCdoB, Araguaia. Antônio dos Três Reis Oliveira, ALN. Antônio Guilherme Ribeiros Ribas, PCdoB, Araguaia. Antônio Joaquim Machado, VAR Palmares. Antônio Teodoro de Castro, PCdoB, Araguaia. Arildo Valadão, PCdoB, Araguaia. Armando Teixeira Frutuoso, PCdoB. Áurea Elisa Pereira Valadão, PCdoB, Araguaia. Ailton Adalberto Mortati, Molipo. Bergson Gurjão Farias, PCdoB, Araguaia. Caiubi Alves de Castro, PCB. Carlos Alberto Soares Freitas, VAR Palmares. Celso Gilberto de Oliveira, VPR. Silon de Cunha Brum, PCdoB, Araguaia. Ciro Flávio Salazar, PCdoB, Araguaia. Custódio Saraiva Neto, PCdoB, Araguaia. Daniel José de Carvalho, VPR. Daniel Ribeiro Calado, PCdoB, Araguaia. David Capistrano da Costa, PCB. Denis Casemiro, VPR. Demerval da Silva Pereira, PCdoB, Araguaia. Dinaelza Soares Santana, PCdoB, Araguaia. Dinalva Oliveira Teixeira, PCdoB, Araguaia. Divino Ferreira de Souza, PCdoB, Araguaia. Durvalino de Souza, não identificada organização. Edgar Aquino Duarte, MNR. Edmur Pérez Camargo, M3G. Eduardo Collier Filho, AP. Eleni Teles Pereira Guariba, VPR.
Elmo Correia, PCdoB, Araguaia. Elson Costa, PCB. Henrique Ernesto Rúgia, VPR. Ezequias Bezerra da Rocha, sem identificação de organização. Félix Escobar Marinho, MR8. Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, AP. Francisco Manuel Chaves, PCdoB, Araguaia. Gilberto Olímpio Maria, PCdoB, Araguaia. Guilherme Gomes Lund, PCdoB, Araguaia. Helenira Rezende de Souza Nazaré, PCdoB, Araguaia. Hélio Luiz Navarro de Magalhães, PCdoB, Araguaia. Irã de Lima Pereira, PCB. Honestino Monteiro Guimarães, AP. Humberto Albuquerque Câmara Neto, AP. Idalísio Soares Aranha Filho, PCdoB, Araguaia. Ieda Santos Delgado, ALN. Isis Dias de Oliveira, ALN. Isami Nakamura Okano, ALN. Itair José Veloso, PCB. Ivan Motas Dias, VPR. Jaime Amorim Miranda, PCB. Jaime Petit da Silva, PCdoB, Araguaia. Jana Moroni Barroso, PCdoB, Araguaia. João Alfredo, PCB. João Batista Rita, M3G. João Raz Sobrinho, PCdoB, Araguaia. João Gualberto, PCdoB, Araguaia. João Leonardo da Silva Rocha, Molipo. João Macena Melo, PCB. Joaquim Pires Cerveira, MNR. Joel José de Carvalho, VPR. Joel Vasconcelos Santos, PCdoB. Jorge Leal Gonçalves Pereira, AP. Jorge Oscar Adur, sem organização identificada. José Humberto Bronca, PCdoB, Araguaia. José Lavecchia, VPR. José Lima Piauí Dourado, PCdoB, Araguaia. José Maria Ferreira Araújo, VPR. José Maurílio Patrício, PCdoB, Araguaia. José Montenegro de Lima, PCB. José Porfírio de Souza, PRT. José Román, PCB. José Toledo de Oliveira, PCdoB, Araguaia. Kleber Lemos da Silva, PCdoB, Araguaia. Líbero Giancarlo Castiglia, PCdoB, Araguaia. Lorival de Moura Paulino, PCdoB, Araguaia. Lúcia Maria de Souza, PCdoB, Araguaia. Lúcio Petit da Silva, PCdoB, Araguaia. Luiz Almeida Araújo, ALN. Luiz Eurico Tegera Lisboa, ALN. Luiz Inácio Maranhão Filho, PCB. Luiz Renê Silveira e Silva, PCdoB, Araguaia. Luiz Vieira de Almeida, PCdoB, Araguaia. Luísa Augusta Garlipe, PCdoB, Araguaia. Manuel Alexandrino, sem organização. Manuel José Nurques, PCdoB, Araguaia. Márcio Beck Machado, Molipo. Marco Antônio Dias Batista, VAR Palmares. Marco José de Lima, PCdoB, Araguaia. Maria Augusta Tomás, Molipo. Maria Célia Correia, PCdoB, Araguaia. Maria Lúcia Petit da Silva, PCdoB, Araguaia. Mariano Joaquim da Silva, VAR Palmares. Mário Alves de Souza Vieira, MR8. Maurício Grabois, PCdoB, Araguaia. Miguel Pereira dos Santos, PCdoB, Araguaia. Nelson de Lima Piauí Dourado, PCdoB, Araguaia. Nestor Veras, PCB. Norberto Armando Haberger, sem organização. Onofre Pinto, VPR. Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, PCB. Orlando Momente, PCdoB, Araguaia. Oswaldo Orlando da Costa, PCdoB, Araguaia. Paulo César Botelho Massa, ALN. Paulo Costa Ribeiro Bastos, MR8.
Paulo de Tarso Celestino da Silva, ALN. Paulo Mendes Rodrigues, PCdoB Araguaia. Paulo Roberto Pereira Marques, PCdoB Araguaia. Paulo Stuart Wright, AP. Pedro Alexandrino de Oliveira, PCdoB Araguaia. Pedro Inácio de Araújo, PCB. Ramires Maranhão do Vale, PCBR. Rodolfo de Carvalho Troiano, PCdoB Araguaia. Rosalindo Souza, PCdoB Araguaia. Rubens Beirot Paiva, sem organização. Rui Frazão Soares, PCdoB. Rui Carlos Vieira Berbert, Molipo. Sérgio Landulfo Furtado, MR8. Stuart Edgar Angel Jones, MR8. Sueli Yumiko Camaiana, PCdoB Araguaia. Thelma Regina Cordeiro Correia, PCdoB Araguaia. Tomás Antônio da Silva Meireles Neto, ALN. Tobias Pereira Júnior, PCdoB Araguaia. Uiraçu de Assis Batista, PCdoB Araguaia. Vandique Heidner Pereira Coqueiro, PCdoB Araguaia. Virgílio Gomes da Silva, ALN. Vitorino Alves Moutinho, PCBR. Valquíria Afonso Costa, PCdoB Araguaia. Walter de Souza Ribeiro, PCB. Walter Ribeiro Novaes, VPR. E Wilson Silva, ALN. Total, 136 desaparecidos. O grupo Tortura Nunca Mais incluiu ainda em sua relação os militantes Joaquinzão, Pedro Carretel e Antônio Alfaiate, identificado como Antônio Ferreira Pinto, PCdoB Araguaia. Pedido de indenização deferido. Total, 3 desaparecidos. A seguir, 219 mortos relacionados pelo grupo Tortura Nunca Mais, dos quais 132 tiveram seus pedidos de indenização deferidos até 1998. A cada nome acrescentei a organização e a situação perante a comissão especial. Posteriormente, alguns dos indeferimentos foram revistos e as famílias indenizadas. Além disso, novos argumentos estão dia a dia sendo criados. Pessoal, a lista é ruim de ouvir, tá? Mas tem que ser lido. Vou tomar uma aguinha e já vou lê-la novamente. Vamos lá. Sonoramente é uma parte meio que burocrática do livro para ler. Mas, como o livro vai estar lido na íntegra, então vamos lá. Segue o ano, a organização e a situação da indenização, ok? 1964. Albertino José de Oliveira, sem organização, indeferido. Alfeu de Alcântara Monteiro, sem organização, deferido. Ari de Oliveira Mendes Cunha, sem organização, sem situação. Astrogildo Pascoal Viana, sem organização e indeferido. Bernardino Saraiva, sem referências, sem julgamento. Carlos Schimmer, PCB, deferido. Dilermano Melo do Nascimento, PCB, deferido. Edu Barretos Leite, Grupo dos 11, indeferido. Ivan Rocha Guiar, sem organização, indeferido. Jonas José Albuquerque de Bairro, sem organização, indeferido. José de Souza, sem organização, deferido. Labib Elias Abduch, sem organização, indeferido. Manuel Alves de Oliveira, sem referências, sem julgamento. 1965, José Sabino, sem organização, sem julgamento. Manuel Raimundo Soares, MNR, deferido. Severino Elias de Melo, sem organização, deferido. 1967, Milton Soares de Castro, MNR, deferido.
1968, todos sem organização. Clóvis Dias Amorim, passeata. David de Souza Meira, passeata. Edson Luiz de Lima Souto, passeata. Fernando da Silva Lembo, passeata. Jorge Aprígio de Paula, passeata. José Carlos Guimarães, passeata. Luiz Paulo Cruz Nunes, passeata. Manuel Rodrigues Ferreira, passeata. Maria Ângela Ribeiro, passeata. E Ornalino Cândido da Silva, a indenização passeata. 1969, Antônio Henrique Pereira Neto, sem organização, deferido. Carlos Marighella, ALN, deferido. Carlos Roberto Zanirato, VPR, deferido. Chael Charles Schreier, VAR Palmares, deferido. Eremias Delizoikov, VPR, deferido. Fernando Borges de Paula Ferreira, VAR Palmares, deferido. Hamilton Fernando Cunha, VPR, deferido. João Domingos da Silva, VAR Palmares, deferido. João Lucas Alves, Colina, deferido. João Roberto Borges de Souza, sem organização, deferido. José Wilson Lessa Sabac, ALN, sem julgamento. Luiz Fogaça Balboni, ALN, deferido. Marco Antônio Braz de Carvalho, ALN, sem julgamento. Vai cuspir lá no banheiro, lá. Já dormiu? Vai lá no banheiro. Desculpa aí, pessoal, é meu filho que tá tossindo aqui. Vai lá no banheiro tossindo. Vai logo, que eu tô gravando. Voltando. Não faz eu ficar falando toda hora, tá? Porque senão o pessoal tá ouvindo aqui. Falei uma vez, já faz. Senão atrapalha a gravação do papai. Eu não sei onde eu parei, vou continuar onde o seta tá. José Wilson Lessa Sabac, ALN, sem julgamento. Luiz Fogaça Balboni, ALN, deferido. Marco Antônio Braz de Carvalho, ALN, sem julgamento. Nelson José de Almeida, ALN, deferido. Reinaldo Silveira Pimenta, MR8, deferido. Roberto Cieto, MAR, deferido. Sebastião Gomes da Silva, sem referências, sem julgamento. Severino Viana Colom, Colina, deferido. 1970. Abelardo Rauch Alcântara, sem organização, sem julgamento. Alceri Maria Gomes da Silva, VPR, deferido. Ângelo Cardoso da Silva, M3G, deferido. Antônio Raimundo Lucena, VPR, deferido. Auri de Abreu Lima da Rosa, Polop, deferido. Alvemar Moreira de Barros, VAR Palmares, deferido. Dorival Ferreira, ALN, deferido. Edson Neves Quaresma, VPR, deferido. Eduardo Colém Leite, ALN, deferido. Heraldo Palha Freire, sem organização, deferido. Hélio Zanir Zancotene Trindade, POC, sem julgamento. Joaquim Câmara Ferreira, ALN, deferido. Joelson Crispim, VPR, deferido. José Idelzo Brianese, ALN, deferido. José Roberto Spinger, MR8, deferido. Juarez Guimarães Brito, VPR, sem julgamento. Lucimar Brandão Guimarães, VAR Palmares, deferido. Marco Antônio da Silva Lima, MAR e PCBR, deferido. Norberto Nering, ALN, deferido. Olavo Bansen, ou Hansen, Porte, deferido. Roberto Macarini, VPR, deferido. Yoshitami Fujimori, VPR, deferido. 1971. Aderval Alves Coqueiro, MRT, deferido. Aldo de Sá Brito de Souza Neto, ALN, deferido. Amaro Luiz de Carvalho, PCR, deferido. Antônio Sérgio de Matos, ALN, indeferido.
Carlos Eduardo Pires Fleury, Molipo, deferido. Carlos Lamarca, VPR, MR8, deferido. Devanir José de Carvalho, MRT, deferido. Dimas Antônio Casemiro, MRT, deferido. Eduardo Antônio da Fonseca, ALN, deferido. Flávio de Carvalho Molina, Molipo, deferido. Francisco José de Oliveira, Molipo, deferido. Gerson Teodoro de Oliveira, VPR, indeferido. Iara Iavelberg, VPR e MR8, indeferido. Joaquim Alencar de Seixas, MRT, deferido. José Campos Barreto, MR8, deferido. José Gomes Teixeira, MR8, deferido. José Milton Barbosa, ALN, deferido. José Raimundo da Costa, VPR, deferido. José Roberto Arantes de Almeida, Molipo, deferido. Luiz Antônio Santa Bárbara, MR8, deferido. Luiz Eduardo Rocha Merlino, Polope e POC, deferido. Luiz Irata, AP, deferido. Manuel José Mendes Nunes de Abreu, ALN, indeferido. Marilene Vilas Boas Pinto, MR8, deferido. Mário de Souza Prata, MR8, deferido. Maurício Guilherme da Silveira, VPR, deferido. Nilda Carvalho Cunha, MR8, indeferido. Odijas Carvalho de Souza, PCBR, deferido. Otoniel Campos Barreto, MR8, deferido. Raimundo Eduardo da Silva, AP, deferido. Raimundo Gonçalves Figueiredo, VAR Palmares, deferido. Raimundo Nonato Paz, sem organização, deferido. Raul Amaro Nin Ferreira, sem organização, deferido. Caramba, não acaba, hein? Segura aí, que são mais 3 páginas desses nomes aí, tá ok? Vamos lá, 4 páginas. 1972. Alex de Paula Xavier Pereira, ALN, deferido. Alexander José Ibsen Voiroes, Molipo, sem julgamento. Ana Maria Nassinovich Correia, ALN, deferido. Antônio Benetazo, Molipo, deferido. Antônio Carlos Nogueira Cabral, deferido. Bom, vou falar uma sequência de deferidos, ok? Antônio Carlos Nogueira Cabral, ALN. Antônio Marcos Pinto de Oliveira, VAR Palmares. Arnaud Preis, Molipo. Aurora Maria Nascimento Furtado, ALN. Carlos Nicolau Daniele, PCdoB. Célio Augusto Guedes, PCB. Fernando Augusto V da Fonseca, PCBR. Frederico Eduardo Mair, Molipo. Gastone Lúcia Beltrão, ALN. Gelson Reicher, ALN. Getúlio da Oliveira Cabral, PCBR. Todos esses deferidos. Grenaldo Jesus da Silveira, sem organização, sem julgamento. Mais uma sequência de deferidos. Elcio Pereira Fortes, ALN. Hiroaki Torigoi, ALN. Ismael da Silva Jesus, PCB. Yuri Xavier Pereira, ALN. Jeová de Assis Gomes, Molipo. João Carlos Cavalcante Reis, Molipo. João Mendes Araújo, ALN. José Bartolomeu Rodrigues de Souza, PCBR. Todos deferidos. Com exceção de João Mendes Araújo, da LN, que não tem julgamento. E José Inocêncio Pereira, sem organização, sem julgamento. José Júlio de Araújo, ALN. José Silton Pinheiro, PCBR. Lauriberto José Reis, Molipo. Lígia Salgado Nóbrega, VAR Palmares. Lincoln Cordeiro Oeste, PCdoB. E Lourdes Maria Vanderlei Pontes, PCBR, todos deferidos. Luiz Andrade de Sá Benevides, PCBR, indeferido. Marcos Nonato da Fonseca, LN, e Maria Regina Lobo Leite Figueiredo, VAR Palmares, deferido.
Miriam Lopes Verbena, PCBR, indeferido. Rui Osvaldo Aguiar Pfeiffer-Hauler, porte, deferido. Valdir Salles Saboia, PCBR e Wilton Ferreira Var Palmares, sem julgamento. 1973. Todos eles foram deferidos, ok? Segue a lista. Alexandre Vanucci Leme, ALN, Almir Custódio de Lima, PCBR, a Natália de Souza Alves de Melo, PCBR, Antônio Carlos Bicalho Lana, ALN, Arnaldo Cardoso Rocha, ALN, Emanuel Bezerra dos Santos, PCR, Eudaldo Gomes da Silva, VPR, Evaldo Luiz Ferreira de Souza, VPR, Francisco Emanuel Penteado, ALN, Francisco Seico Ocana, ALN, Gildo Macedo Lacerda, AP, Elber José Gomes Goulart, ALN, Henrique Ornelas Ferreira Sintra, sem organização, Jarbas Pereira Marques, VPR, José Carlos N. da Mata Machado, AP, José Manuel da Silva, VPR, José Mendes de Sá Roriz, MNR, Lincoln Bicalho Roque, PCdoB, Luiz Guilhardini, PCdoB, Luiz José Cunha, ALN, Manuel Aleixo da Silva, PCR, Manuel Lisboa de Moura, PCR, Merival Araújo, ALN, Pauline Felipe Reichstuhl, VPR, Ranúzia Alves Rodrigues, PCBR, Ronaldo Montes Queiroz, ALN, Soledad Barret Viedna, VPR, e Sônia Maria de Moraes, ALN, todos deferidos. 1975, José Ferreira de Almeida, PCB, indeferido. Pedro Jerônimo de Souza e Vladimir Herzog, todos PCB e todos deferidos. 1976, Ângelo Arroio, PCdoB, João Batista Franco Dumont, PCdoB, ambos deferidos. João Bosco Penido Burnier, sem organização, padre, sem motivação política, sem julgamento. Manuel Fiel Filho, PCB, deferido. Pedro Ventura Felipe do Araújo Pomar, PCdoB, deferido. 1977, José Soares dos Santos, sem motivação política, indeferido. 1979, Alberi Vieira dos Santos, sem motivação política, indeferido. Benedito Gonçalves, passeata, indeferido. Guido Leão, greve, indeferido. Otacílio Martins Gonçalves, passeata, indeferido. Santo Dias da Silva, greve, indeferido. 1980, Lídia Monteiro da Silva, carta-bomba na OAB, sem julgamento. Raimundo Ferreira Lima, conflito agrário, indeferido. Wilson Souza Pinheiro, conflito agrário, indeferido. 1983, Margarida Maria Alves, conflito agrário, indeferido. Outras mortes: Afonso Henrique Martins Saldanha, Antônio Carlos Silveira Alves, Ari Rocha Miranda, ALN, Catarina Albi Essab, VPR, Iris Amaral, Ishiro Nagami, ALN, João Antônio Abi Essab e ALN, todos indeferidos. João Barcelos Martins, sem julgamento. José M. de Andrade Neto, PCB, Luiz Afonso Miranda da Costa Rodrigues, ALN, todos indeferidos. Newton Eduardo de Oliveira, PCB, sem julgamento. Sérgio Correia, ALN, Silvano Soares dos Santos e Zuleika Jones, todos indeferidos. Mortes no exílio: Ângelo Pesuti da Silva, VPR, Carmen Giacomini, VPR, Djalma Carvalho Maranhão, Gerosina Silva Pereira,
Maria Auxiliadora Lara Barcelos, Var Palmares. Newton Rosa da Silva, MIR, Mir. Terezinha Viana de Assis e Tito de Alencar, Lima, o Frei. Desaparecidos na Argentina: Francisco Tenório Júnior, Jorge Alberto Basso, Polop, Luiz Renato do Lago Faria, Maria Regina Marcondes Pinto, Polop, Roberto Rascardo Rodrigues, sem referências, Sidney Fix Marques dos Santos, Porte, Walter Kenneth Nelson Fleury. Desaparecidos na Bolívia: Luiz Renato Pires de Almeida. Desaparecidos no Chile: José Vanini, Molipo, Luiz Carlos Almeida, Polop, Nelson de Souza Cou, Polop, Túlio Roberto Cardoso Quintitiano, ou é Quintiliano, eu acho, PCBR, Vânio José de Matos, VPR. Ufa! Total, 219 mortos. Total geral, segundo o grupo do grupo Tortura Nunca Mais, 136 mais 3 mais 219, 358 entre mortos e desaparecidos. Nas relações existentes, o número de mortos desaparecidos é variável. O dossiê de mortos e desaparecidos políticos relaciona 296. O grupo Tortura Nunca Mais lista 358. Perante a comissão criada pela Lei 9.140, até 1996, foram protocolados 360 pedidos de indenização. Tais lideranças, associadas ao critérios subjetivos apresentados pelos responsáveis pelas relações, não nos permitem concluir com alguma precisão quanto ao número de mortos pela ação dos órgãos de segurança do Estado. Existem casos listados de mortos em confrontos com os órgãos de segurança, escaramuças de rua, balas perdidas, atropelamentos, etc. Casos de justiçamentos pelos próprios companheiros, disparos acidentais por armas portadas pelas vítimas, casos de mortes por explosões, ao portarem ou manusearem explosivos, caso de acidentes de trânsito, casos de conflitos agrários, casos de câncer, 8 falecimentos no exterior e 13 desaparecimentos no Chile, na Bolívia e na Argentina, que inegavelmente, a meu ver, são impossíveis de atribuir-se responsabilidade do Estado. Algum deles vamos relacionar abaixo, sem que isso, no entanto, queira dizer que os restantes, em sua totalidade, sejam reconhecidos como responsabilidade do Estado. Coronel Aviador Alfeu de Alcântara Monteiro, morto ao atentar contra a vida de um superior. Rosalino de Souza, o Mundico, do PCdoB, justiçamento. Ari Rocha Miranda, da LN, justiçamento. Amaro Luiz de Carvalho, PCR, justiçamento. Joaquinzão, não identificado oficialmente. Pedro Carretel, não identificado oficialmente. Bernardino Saraiva, segundo sargento do Exército, nome verdadeiro Venaldino Saraiva, suicidou-se no 19º RI, depois de ferir 2 militares que foram prendê-lo. Sebastião Gomes da Silva, conflito agrário. José Inocêncio Pereira, conflito agrário. José Soares dos Santos, morte sem motivação política. A família não pediu indenização. Era irmão de Alberi Vieira dos Santos. Alberi Vieira dos Santos investigava a morte do irmão, ocorrida em 1977, e teria sido morto em 1979 ao anunciar a descoberta dos assassinos. Segundo o relator perante a comissão especial, Nilmário Miranda, sua morte não teve motivação política. Raimundo Ferreira Lima, conflito agrário. Wilson Souza Pinheiro, conflito agrário. Afonso Henrique Martins Saldanha, PCB, preso por 42 dias, em 1970, faleceu de câncer, 4 anos depois de libertado, em 1974. Antônio Carlos Silveira Alves, estudante, morto em escaramuças na rua, quando a arma que portava disparou acidentalmente, atingindo-o no estômago. Catarina Abiessabe,
e Antônio Abiessabe, VPR, morreram em acidente de carro na BR-116, próximo de Vassouras, Rio de Janeiro. O jornalista Caco Barcelos ganhou o prêmio ESSO de jornalismo ao apresentar na Rede Globo de televisão reportagens fantasiosas, mentirosas e sensacionalistas sobre o caso. Todos os livros, historiadores e sites de esquerda reconhecem a morte dos dois como sendo por acidente. Somente a Rede Globo, Carlos Barcelos e a comissão que outorga o prêmio ESSO não têm conhecimento da história. Íris do Amaral, dona de casa, consta na lista de vítimas do terrorismo no Brasil, passageira de um táxi que foi metralhado por terroristas. Na ocasião, outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança de 8 anos. João Barcelos Martins, sem referência. Luiz Afonso Miranda da Costa Rodrigues, ALN, morto acidentalmente por Mário Prata. Guarani Reinaldo, A Fuga, página 16. Newton Eduardo de Oliveira, PCB, suicídio. Não existe nenhuma ligação de seu nome com o órgão policial ou de segurança. Ishiro Nagami e Sérgio Correia, ALN, mortos na explosão de um Fusca, onde transportavam grande quantidade de explosivos, na Avenida Consolação, em São Paulo. Silvano Soares dos Santos, MNR. No seu atestado de óbito, consta que morreu em casa por caquexia, segundo o dossiê de mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964, sua morte não está diretamente relacionada a agentes de repressão. Zuleika Angel Jones, acidente de carro no túnel Dois Irmãos, Rio de Janeiro. Ângelo Pesutti da Silva, VPR, acidente de moto em Paris, na França. Carmen Giacomini, VPR, acidente de carro na França. Djalma Carvalho Maranhão, parada cardíaca no Uruguai. Gerosina Silva, câncer na Alemanha. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, VAR Palmares, suicídio, jogou-se nos trilhos do metrô na Alemanha. Newton Rosa da Silva, manifestação de rua no Chile. Terezinha Viana de Assis, suicídio, jogou-se de uma janela na Alemanha. Tito Alencar de Lima, Frei, suicídio, enforcou-se em uma árvore em Lyon, na França. Ainda a respeito de crimes reconhecidos como de responsabilidade do Estado, é interessante conhecer os casos do coronel aviador Alfeu de Alcântara Monteiro e do sargento Veraldino Saraiva.